E aí, pessoal, bem-vindos ao módulo de IR para investimentos em renda fixa. Hoje nós vamos entender quais são os impostos aplicados para os nossos ativos e como declará-los no imposto de renda. Então vamos lá. Primeiramente, quais são as condições para se declarar os investimentos no imposto de renda? Você tem que ter tido rendimentos maiores do que R$ 40 mil ao ano, isso levando em conta salários, rentabilidade dos investimentos e etc. Ou a outra possibilidade é se a soma total dos seus bens ultrapassarem R$ 300 mil. Isso levando em consideração sua casa, carro, aplicações e etc. Como eu já mencionei para vocês naquele último módulo da descrição dos ativos, os títulos de renda fixa que recebem a incidência do imposto de renda são os CDBs, os LCs, o Tesouro Direto, as debêntures não incentivadas. Existem alguns outros, como as LFs, que são as letras financeiras também, mas como a gente não viu durante o curso, porque são títulos que normalmente são muito mais caros e muito menos acessíveis, eu não coloquei eles aqui. Bom, esses títulos em questão, eles obedecem à chamada tabela regressiva do IR, como eu já havia comentado anteriormente também, cujo imposto incide a uma determinada alíquota para uma determinada quantidade de dias correntes, sendo que essa porcentagem ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então todos esses investimentos que seguem essa tabela regressiva, eles obedecem isso daqui, em que para um prazo de até 180 dias de investimento, a alíquota do IR que você terá que pagar no final desse investimento, no resgate dele, será de 22,5% do rendimento, nunca do valor total. Entre 181 dias e 360 dias, a alíquota seria de 20%, de 361 dias a 720 dias, a alíquota passa a ser de 17,5% e acima de 720 dias a alíquota vem para o seu patamar mínimo, que é de 15% do rendimento. Mas você não precisa se preocupar com nada disso. Por quê? Porque sempre a própria corretora, no momento do resgate, ela mesma já retira esse imposto e já te passa o valor líquido do seu investimento, sendo a corretora também responsável no final do ano por mandar ou disponibilizar no próprio site dela o informe de rendimento para que o investidor faça sua declaração no próximo recolhimento. Então, de que forma funciona esse passo a passo para informar os seus rendimentos no imposto de renda? Então, primeiramente, você deve vir no site da corretora. Eu escolhi a XP para demonstrar, mas em todas elas tem esse mesmo procedimento. Então, você vem aqui em Minha Conta, no caso, clica em Imposto de Renda. Ele vai abrir essa página aqui com alguns vídeos de dicas e até alguns passo a passos de como você faz para declarar o imposto de renda. Esses vídeos são bem parecidos com o que eu estou fazendo agora, porém eles contêm algumas outras informações mais aprofundadas. Eles possuem até um e-book com mais informações a respeito, caso você tenha interesse. É só clicar aqui e procurar essas outras informações. Mas voltando aqui, o que você deve fazer. Após abrir essa página, você vem aqui e seleciona o ano base que você quer exibir. Clica nele e aperta em exibir. Ele vai fazer o download do informe de rendimento da corretora. No caso, seria esse daqui. Aqui eu vou cobrir os meus dados por privacidade, mas basicamente o que você tem? Você tem a identificação da fonte pagadora, que é a própria corretora. Então você possui os dados dela. O nome, o CNPJ
E aqui, se você for descendo a página, você tem as informações que você vai utilizar no programa do IR, que seria os rendimentos tributáveis na declaração, os rendimentos isentos, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Se você for descendo a página, se você descer a página, você tem um detalhamento dos ativos. Então aqui, da mesma forma que você tinha ali em cima, porém com mais detalhes do que você investiu. Então todas as informações que você for utilizar no programa do IR, você vai tirar desse informe de rendimento. Tem tudo aqui. Então, indo para o informe de rendimento, nós temos essa seguinte página, que vocês já devem estar acostumados, se você já declarou o imposto de renda algumas vezes. Então, no caso dos investimentos, você vai descer aqui até a aba de bens e direitos, essa aqui, vai clicar em novo, o código a ser inserido é o 45, que é aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros. Esse CNPJ é o CNPJ da corretora, que é uma das informações que está lá no informe de rendimento, você vai digitar ela aqui. A discriminação, você deve digitar o nome do investimento e em qual banco ele está investido. Por exemplo, CDB investido no banco original. Aí no campo situação, que é essa primeira, você vai digitar o montante investido. Então, por exemplo, você investiu lá R$1.000. E nessa outra situação, você vai digitar o saldo do investimento nessa data, seguindo exatamente o descrito no informe de rendimento disponibilizado pela corretora. Tem tudo escrito lá naquele informe. É só copiar e colar. Depois de preencher esses dados, você dá OK. Então agora você deve informar o rendimento adquirido com as aplicações. Então para isso você tem que ir na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva para ativos em que existem a incidência do IR, ou você vai na aba Rendimentos isentos e não tributáveis para o caso dos ativos que não existem a incidência de IR, que é aquilo lá, LCI, LCA e etc. Então, por exemplo, você clica aqui, clica em novo, você vai selecionar aqui em tipos de rendimento. Nesse caso, esse número 12, que é rendimento em caderneta de poupança, letra hipotecária, letras de crédito do agronegócio e imobiliário, que é o LCA e LCI, e certificados de recebíveis. Então você clica aqui, deixa em titular, no tipo de beneficiário. O CNPJ é o mesmo da corretora. E o nome da fonte pagadora, que é o da corretora, igual está escrito no informe de rendimento. E aqui por último, no valor, você digita o saldo de rendimento acumulado até o momento, que também vai estar escrito no informe. No caso do rendimento sujeito à tributação exclusiva, o código vai ser o 06, que é os rendimentos de aplicações financeiras. O tipo de beneficiário é o titular também, e aqui funciona da mesma forma. Então por esse vídeo é isso, e até o próximo.